Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus. Entrando aqui para o nosso momento de edificação, para recebermos de Deus uma palavra que tenho certeza que será renovo, restituição, conserto, confirmação e direcionamento de Deus na nossa vida. Glórias a Deus. Estou feliz porque até aqui o Senhor Ele tem nos auxiliado, tem nos sustentado e tenho certeza que contigo não tem sido diferente. O Senhor Ele tem sido mais do que fiel na sua vida. Glória a Deus. Olha só, você que nessa hora necessita receber uma palavra da parte dos céus para o teu coração, aquieta-te aí, deixa o Senhor falar contigo, deixa o Senhor te renovar, deixa o Senhor te reestruturar, porque tenho certeza que o Senhor Ele não tem te esquecido, não tem te abandonado, e Ele falará contigo sim nesta hora, e Ele renovará as tuas forças. Amém? Pega aí a palavra de Deus, vamos fazer leitura no Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo de número 7, verso de número 37. João, capítulo 7, verso de número 37. Deus tem uma palavra para o teu coração. O Senhor fala contigo nesta hora. Olha só o que diz a palavra de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Olha o versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Olha aqui o que é que Jesus estava fazendo. Você vai entender que Jesus estava no meio de uma festa, uma festividade que estava durando muitos dias. E o interessante é que você vai perceber que no último dia da festa era o dia mais esperado, era o dia em que era o dia mais cheio de expectativas, era o último dia, o grande dia da festa. A Bíblia diz que Jesus se colocou de pé e disse: aquele que tem sede, vinde a mim e beba. O interessante é que já haviam se passado alguns dias de festa. As pessoas já haviam se alegrado por alguns dias na presença do Senhor. Mas o interessante é que diante de todas as expectativas, diante de todos os projetos humanos, diante de toda aquela euforia, Jesus se colocou de pé e disse: quem tem sede, vinde a mim e beba. Sabe o que Jesus ele estava falando? Ele não estava falando simplesmente de uma sede física, não. Porque essa sede se mata com uma água natural. Essa sede que Jesus estava falando era de uma sede espiritual. E o interessante é que Jesus não deixou para falar isso no primeiro dia. Ele esperou até o último dia, o grande dia da festa. Sabe o que é que o Senhor estava querendo nos dizer? Que tem sede que somente Ele pode saciar. Tem vazio que somente Jesus consegue preencher. Observe só, eu imagino que no primeiro dia todo mundo estava cheio de expectativas, estavam felizes. Sabe quando você se projeta para alguma coisa? Você imagina: se eu conseguir isso, a minha vida vai ser mais feliz. Se isso se realizar na minha vida, eu vou ter uma caminhada mais tranquila. Se eu alcançar isso, eu vou ser mais realizado. Exatamente desta maneira nós nos projetamos para algo que é de nosso interesse. Exatamente dessa forma nós nos projetamos diante de uma festividade, diante de algo que nos alegra. Nós simplesmente achamos que durante aquele período, ou alcançando alguma coisa, ou vivenciando algo que nós projetamos, nós vamos ser completos. E o interessante é que no último dia de festa, no grande dia, Jesus sabia que havia pessoas ali naquela festa com vazios tremendos. Jesus sabia que havia pessoas naquela festa com sede. Sempre que a gente deposita a nossa esperança, as nossas expectativas em algo ou em alguém que não seja o Senhor, nós acabamos frustrados. Quantas vezes você se projetou para alguma coisa,
achando que ao realizar, ao alcançar, ou ao possuir, ou ao vivenciar, você seria mais realizado, você seria mais feliz, você seria mais completo. Mas pelo contrário, quando tudo passou, você olhou para trás e viu, nem era tudo isso que eu imaginava, nem era tudo isso que eu queria. Nem era tudo isso, nem conseguiu preencher o vazio do meu coração, nem conseguiu alcançar as minhas expectativas. Quantas vezes Jesus deixou a festa passar, Jesus deixou a festa acontecer, Jesus deixou todo mundo se alegrar, e no último dia, no grande dia da festa, Ele trouxe a consciência de todos que ainda havia uma sede no seu coração, que ainda havia uma necessidade a ser suprida, que ainda havia algo a ser alcançado. E Ele estava falando, sabe do que? Ele estava falando dessa sede espiritual que só Jesus pode saciar. Quantas pessoas estão frustradas nesta hora porque depositaram a sua confiança em alguém, talvez achando, é com essa pessoa do meu lado, ou com a ajuda desta pessoa, ou com esta pessoa me incentivando. Quantas vezes a gente deposita a nossa esperança em alguém, as nossas expectativas em alguém, lá na frente a gente quebra a cara, se decepciona, a gente olha para trás e diz, nem era tudo isso que eu estava imaginando, nem era tudo isso que eu estava criando expectativa, nem era, não chegou nem perto. Quantas vezes a gente deixa, olha aqui, a gente deixa de buscar ao Senhor, de nos entregar na presença de Deus, de agradecer, de glorificar. Sabe por quê? Porque a gente está com uma expectativa muito mais elevada, a gente está com uma expectativa em outra coisa, em alguém, em alguma coisa, e de repente a situação passa e o vazio continua. De repente a situação acontece e a gente não sabe onde que a gente errou, a gente não sabe onde que a gente pesou a mão, a gente não sabe onde que a gente perdeu o ritmo da coisa. E na realidade a gente estava botando a nossa expectativa no lugar errado. A gente estava achando que alguém ou alguma coisa poderia nos preencher e nos tornar felizes por completo, mas isso é só em Jesus. É só em Jesus. Jesus deixou para falar isso no último dia da festa, quando eles já tinham se alegrado, quando eles já tinham jubilado, quando eles já tinham aproveitado o momento. Jesus deixou tudo isso acontecer. Para se levantar e dizer, ainda tem sede aí? Então vinde a mim e beba. Ainda tem sede, ainda tem vazio aí? Então vem a mim e deixa eu preencher. E sabe o que é lindo? Lindo que Jesus prosseguiu falando, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Sabe o que o Senhor estava falando? Estava falando que a nossa felicidade não deve depender daquilo que é externo. A nossa felicidade não deve depender de outra pessoa. Tem gente que hoje está frustrado porque a tua felicidade dependia de alguém e essa pessoa falhou. E essa pessoa te decepcionou, e essa pessoa te traiu, e essa pessoa não atingiu as tuas expectativas, e agora está aí você de cabeça baixa, frustrado nessa situação. Deus está falando com você nesta hora, que a tua expectativa não esteja naquilo que está fora, mas naquilo que está dentro de você. Quantas vezes tem gente que sai de casa, gasta mais do que devia, pensando que vai voltar feliz, gasta mais do que devia, pensando que vai ser realizado, e quando chega na Blassuri Venemenei, o teu coração tá com o mesmo vazio que você saiu, na Vabassuri Andecanta, porque a tua felicidade tem que estar em Jesus, a tua alegria tem que estar em Jesus, as tuas expectativas têm que estar em Jesus. Olha aqui o que a palavra de Deus vai nos dizer. Vai dizer assim, que Jesus falou, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Correrão do seu ventre. O Senhor estava dizendo, se você crer, se a tua expectativa estiver em mim, se a tua fé estiver em mim, se a tua confiança estiver em mim, você vai ser cheio, independente de onde você está.
Você vai ser cheio, independente do que você está vivendo. Você vai ser completo, você vai ser repleto, independente do que você está passando. E é exatamente aqui que está o segredo da coisa, é exatamente aqui que está o segredo para ter uma caminhada feliz e abençoada, para ter uma vida completa, plena na presença do Senhor. Quando a expectativa está nele, rios de águas vivas correm do nosso ventre. E quando você prossegue, vai dizer: e isto dizia ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Olha só, aqui o Senhor estava falando, aquele que crê nele é cheio. É cheio porque o Espírito habita nele e rios de águas vivas correm do seu ventre. Ou seja, aquele que a sua confiança está depositada em Jesus. Ele pode estar num lugar seco, mas ele é cheio. Ele pode estar num lugar de dificuldade, mas ele é pleno. Ele pode estar passando por provações, mas ele é confiante. Sabe por quê? Porque a felicidade dele não depende daquilo que é externo, porque tudo que ele precisa está dentro dele. Oh, Namanablaçô, papai está falando para você que talvez estava se indagando aí. Por que porque você não consegue ser pleno em alguma área da tua vida? Você está aí com essa tristeza, com essa angústia, com essa inquietação no teu coração. É porque a tua expectativa está sendo depositada fora, está sendo depositada em alguém ou em algo que sempre vai falhar. Tudo que é humano pode ser corroído, tudo que é humano pode ser frustrado, tudo que é humano pode ser destruído. É por isso que aquilo que é nosso não pode estar no homem ou naquilo que ele criou, tem que estar em Deus, que é criador de todas as coisas. Oh, Namanablaçori, Anderede canta. Aqui o Senhor estava dizendo: rios de águas vivas correrão do seu ventre. Não tem coisa mais linda do que alguém em pleno deserto cheio, com águas vivas correndo do seu ventre. E é assim que o Senhor quer que você esteja. Talvez você está passando por um deserto tremendo na Manablaçúria, e você tem sentido uma tristeza grande no teu coração, porque talvez está faltando algo que o teu coração deseja. Talvez está faltando algo que você queria muito. Rablaçônica, talvez você depositou as suas expectativas em algo que quando acabou só trouxe frustração. Mas quando você deposita a tua confiança no Senhor, tu passa pelo deserto cheio, tá seco ao teu redor, mas dentro de você tem um rio de água viva correndo. Ah, na manablaçone canta na basséria. Você pode, aquilo que está ao teu redor pode até estar seco, mas você continua cheio, cheio do Espírito, cheio da graça, cheio da unção, cheio do poder de Deus. Deus está dizendo para pessoas aqui nesta hora que Ele te trouxe até aqui para renovar as tuas forças, porque o lugar que tu tá é seco, mas você tá cheio. Na manablaçuri anderemenei, que a tua confiança esteja depositada no Senhor. Deus está falando para você neste exato momento. Este encontro foi Ele quem marcou contigo para dizer: o lugar está seco, mas você tem que ser cheio. Olha aqui dentro dessa casa aí, está seco, mas você tem que estar cheia, na manablaçoria, cheia de fé, cheia de intimidade, cheia de força na presença do Senhor, mulher de Deus. Tu teve particular com o papai ainda hoje, tu disse: Senhor, o negócio tá difícil, pai, tá seco, tá escasso, tá difícil. Eu não sei mais o que é que eu faço. O Senhor está dizendo: para de tentar resolver a situação e começa a se encher. Para de tentar resolver o problema e começa a se encher. Para de começar a tentar a tomar a frente desse negócio e começa a se encher. Deus está dizendo: é hora de se encher. Você veio até este lugar, sabe por quê? Porque o Senhor te trouxe até aqui para lhe dizer: você tem que ser cheio da presença dEle na babassúria. Passa pelo deserto cheia e você vai ver que vai ter provisão no deserto, vai ter milagre no deserto, vai ter socorro de Deus no deserto, vai ter auxílio dos céus no deserto. Deus está falando para pessoas aqui nesta hora que está passando por lugar de sequidão, que está passando por lugares de tribulações, de adversidade. Deus está dizendo: o segredo não está no lugar não, o segredo está em você. Como que você está hoje? Você está seco ou você está cheio?
Você está seca ou você está cheia? Se porventura tiver alguém seco que está ouvindo essa mensagem, o Senhor está dizendo que Ele quer fazer jorrar águas vivas do teu ventre. Ele quer te encher de intimidade, encher de comunhão, encher de fé, encher de renovo, encher de força. É isso que o Senhor quer fazer com você, porque o segredo nunca, entenda isso, olha aqui, levanta a tua mão e vai recebendo aí do outro lado. O segredo nunca esteve no lugar, o segredo sempre esteve na pessoa. O segredo nunca esteve no ambiente, na geografia, no território geográfico, nunca. O segredo sempre esteve em mim e você, sempre. Sempre. Onde que Deus abençoou a José? Onde? Dentro da prisão. Ele estava lá dentro, trancafiado. Ele estava lá dentro, aprisionado. Ele estava lá dentro, julgado e condenado por uma coisa que ele não fez. Mas dentro dele havia uma fé na Manabassúria, que era inabalável. Havia uma fé que ainda declarava para o inferno ouvir que sonhos se realizariam na sua vida. E mesmo dentro da prisão, o Senhor deu início ao projeto dele na vida de José, porque de lá ele saiu para governar na Manablassória. Deus está falando para você, o segredo nunca esteve no lugar, esteve em você. Você pode estar na prisão, mas na prisão, que o teu coração, que a tua vida declare para o inferno ouvir que sonhos ainda se realizarão na tua vida. O segredo nunca teve no ambiente, sempre teve em você. Você pode até estar passando por um lugar seco, na Manablassor, mas se você estiver passando cheio de fé, te prepara que esse lugar seco vai ser inundado pelas águas do Senhor. Foi isso que aconteceu com o rei Josafá, quando ele estava indo contra os inimigos. Ele parou no meio de um deserto sem água. E sabe o que aconteceu? Ele buscou orientação em Deus, e a Bíblia diz que naquele lugar, pela manhã, eles viram com os seus olhos as águas correndo pelaquele vale e enchendo as covas naquele deserto. No deserto o papai abençoa gente cheia dele, de fé, de comunhão, de intimidade, de poder, de unção, de glória. Papai está falando, não deixa não, que dentro do teu coração essa fonte venha secar. Porque o dono da fonte você carrega consigo, que é o Espírito Santo. Então alimente na Vanabalabaçu essa fonte. Alimente para ela não secar. E você possa viver milagres no deserto, possa viver milagres na prisão. O segredo nunca teve no lugar, o segredo sempre teve em você, e você talvez não percebeu isso ainda. Porque Daniel estava lá dentro de Babilônia, na Manablassori, Anderedecanta, dentro de Babilônia, uma terra idólatra, uma terra pagã, uma terra, olha aqui, uma terra cruel e perversa. Lá estava Daniel, mas ele não estava, ele estava naquela terra, mas ele estava cheio de fé, cheio de intimidade, cheio de comunhão. E sabe o que aconteceu? Dentro de Babilônia, você vai dizer que não houve ninguém lá dentro como Daniel, na Manablassuri, Anderedecanta, capaz até de mudar decreto de reis, capaz até de fazer reis voltar com a sua palavra atrás, pelo poder da sua fé. Deus está dizendo para você, Ramanabassúria, não importa onde você está agora, não importa pelo que você está passando agora, não importa o que você está vivendo agora. Deus está dizendo, o lugar é seco, mas você tem que estar cheio. O lugar é de adversidade, mas você tem que ter fé. O lugar pode ser de tribulação, mas você tem que ter intimidade. E é isso que vai fazer a diferença na Manablassúria. Papai está falando com gente aqui que talvez estava se sentindo triste, porque você não está no lugar que queria, nem tem o que queria, e talvez não alcançou o que queria, ou talvez o milagre desejado ainda não chegou, talvez o sonho que você tem sonhado há muitos anos ainda não se realizou, talvez aquilo que você projetou uma vida inteira ainda não aconteceu. Deus está falando para você nesta hora, para de olhar para o teu cenário e começa a se encher, porque enquanto você se enche, Deus manda água para o deserto. Enquanto você se enche, o Senhor tira você da prisão para realizar sonhos. Enquanto você se enche, Deus te abençoa até dentro de Babilônia, na Manablassuri Necanta. Porque o segredo está em você. Rios de águas vivas correm do teu ventre. Você tem tudo o que precisa para vencer dentro de você.
o Espírito de Deus habita em você, na Manablassur. Para de estar olhando para fora, para de estar projetando naquilo que você não tem, para de estar triste por aquilo que você ainda não conseguiu, para de estar cabisbaixo por aquilo que ainda não se realizou na tua vida. Deus está dizendo: chega dessa lamúria. Chega de choramingar pelos cantos. Papai está dizendo: é hora de se encher, se encha, porque nesse deserto vai ter milagre, dentro desta prisão vai ter providência, dentro desta situação vai ter socorro. Deus está falando para você nesta hora: o tempo de chorar, de se lamentar, de lamúria já passou. É hora de se encher. Se encha ao máximo que você puder, que rios de águas vivas corram do seu ventre, a ponto de você passar pelo deserto em sequidão, mas cheio da presença de Deus, pronto para viver milagres onde quer que você pise. O Senhor está dizendo: o segredo está dentro de você, dentro do teu coração. Há uma fé que gera milagres aí. Começa a alimentá-la até que rios de águas vivas corram do seu ventre. Amém, queridos? Guarda esta palavra no teu coração, que eu tenho certeza que você vai viver milagres. Deixa eu orar pela tua vida, uma oração breve e específica, mas vinda do trono de Deus. Oremos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero nesta hora te agradecer, te glorificar, te bendizer. Senhor, por vezes estamos andando por lugares secos, mas se nós estivermos cheios, o deserto não nos destrói. Senhor, por vezes estamos lá dentro de Babilônia, cercados de inimigos, mas se nós estivermos cheios, o Senhor nos fará prosperar. Deus, por vezes nós estamos em prisões, Senhor Jesus, cercados por cadeados e cadeias, mas se nós estivermos cheios, uma hora os nossos sonhos se realizam, porque o segredo nunca teve no lugar. Deus abençoa no deserto, Deus abençoa na prisão, Deus abençoa na fornalha, Deus abençoa na Babilônia, Deus abençoa no Egito. Ramanablassone canta. O segredo está em estar vazio ou estar cheio na tua presença. Pai, nesta hora nós te pedimos: nos enche com a tua graça, com a tua misericórdia, com o teu Espírito Santo, até que nós venhamos a transbordar e que as situações não sejam mais um fator, Senhor, importante na nossa vida, que a nossa expectativa não esteja mais naquilo que está fora, mas naquilo que está dentro de nós, no teu Espírito, na tua presença, na intimidade, na comunhão que nós temos contigo. Nos ajuda a transbordar em tempos de seca, nos ajuda a sermos cheios em meio à sequidão, porque de ti dependemos, Senhor, e a tua vontade nós queremos fazer. Nos ajuda, nos enche, nos transforma. Assim nós te pedimos e já te agradecemos. Se você crê nessa palavra, você abre aí a tua boca e você diz: amém. Amém, queridos. Que Papai do Céu abençoe poderosamente. Compartilha essa mensagem com alguém. Beijo grande no coração. Te amo em Cristo Jesus. Amém.